Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast da Minha Igreja na Cidade, sempre com conteúdo aqui incrível, inspirador, abençoador, para te suprir espiritualmente, encorajar o seu coração. Então, seja muito bem-vindo a mais um episódio. E como sempre, se você certamente vai curtir, eu creio profeticamente, você vai gostar muito do conteúdo que nós vamos compartilhar hoje. Então já deixa aí o seu like, curta, para que o nosso canal tenha cada vez mais visibilidade e mais pessoas serem alcançadas também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Minha Igreja na Cidade, se inscreva agora mesmo, compartilhe o canal com outras pessoas e não se esqueça de acionar o sininho para que você receba notificações sempre que novos conteúdos forem compartilhados aqui. E hoje eu estou assim muito empolgado, com meu coração cheio de expectativa, porque eu vou receber assim uma das pessoas que mais me inspira atualmente, mais me abençoa, e já eu vou contar para vocês quem é, mas está aqui comigo meu querido pastor Paulo. Dá um alô, pastor. Paulo. E aí, gente, seja bem-vindo a esse episódio, é um privilégio estar aqui nessa mesa. E é isso aí, e o cara que a gente vai receber hoje, né, Paulo? É violento. É glorioso, né? É glorioso. Rafael Bicudo aqui com a gente, pessoal. Uma salva de palmas. E aí, Bicudão? Oi, gente. Obrigado pelo convite. Pastor Pedro, Pastor Paulo, toda a igreja também, que sempre me recebe com muito carinho quando eu vim para cá. Eu sempre me sinto muito em casa. Então, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Tamo junto. Muito bom, amigo. Seja muito bem-vindo. Mas eu acho que a gente pode, não precisa ficar chamando um ou outro de pastor, né? A gente evitar essa formalidade. É verdade. Só se você exige, né, Paulo? Não, né? Então tá bom. Bicudo, é o seguinte, a gente sempre começa recebendo os nossos convidados com um presente. Você sabe que a nossa igreja aqui tem uma cultura assim de generosidade. Meu Deus. Mas eu só não posso me responsabilizar pelo presente, beleza? Tá bom. Nossa produção aqui do podcast que preparou, a galera que acompanha o canal aqui, os episódios já sabe. Vamos ver o que vem pela frente, né, Paulo? vamos ver. Bora. Aqui, ó, tá aqui do lado o nosso presente. Meu Deus. Faz um suspense assim, Bico, mas dá uma olhadinha aí. Se você não curtir, nem precisa abrir. Deixa eu ver. Ai, Jesus, é sempre uma emoção nessa hora. Tá bom. O que está escrito? Conta aí Ao pra abrir gente. esse presente, você precisa cantar Glorioso Dia. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Né? Mostra aqui pra sua aqui, ó. Corta pra ali, ó. É isso aí. É isso? Bom, vamos lá. Abre aí. Vamos ver o suspense aqui. Que isso, meu Deus do céu. Vamos ver. Uau. Não, mas é uma caixa dentro da outra e dentro de outra. Mas até agora eu não consegui ver o que é. Aqui, ó. É um fone headset aqui, ó. Ah, meu filho. Aí, ó. Qual que é o nome? É um megafone. É, pessoal, o negócio tá chique aqui, hein, Paulo? Tá mesmo? Só para isso homenagem. Poxa, obrigado, gente, pelo presente. Mete só um refrãozinho assim, só para não deixar o peraí, pessoal... peraí. Mas é pra cantar já com esse microfone com aqui? ele, né? Claro, né? O que vai ser aqui? Peraí. É fazer passar muita vergonha, Lógico, convidado. Aqui, ó. Olha lá, Funciona. ó. Será que tá funcionando? É quase de telemarketing esse... Ó, Faz um barulhinho aí, hein? Peraí, gente. é da China. Alô? Olha aí, ó. O microfone, agora vai, gente. Tá parecendo com o som aqui da igreja, assim. Glorioso dia, Vai, meu gente. sangue Vai, Paulo. me resgatou. Essa música aqui é um clássico. Chama. Não tem um culto que não tem essa música aqui, né, não? Mas hoje eu vou cantar com esse. Ah, é? Opa, com então tá. certeza. Sem dúvida. Você viu que de manhã você cantou aqui e a galera quase que te atropela. Não, né? a galera canta e eu vou atrás. Né? Esse é verdade. Gente, obrigado. Com certeza eu vou usar muito. Né? Top. Mas, Bicudo, cara, você acabou de participar do congresso do DT. A gente estava comentando um pouco aqui antes de começar a gravação do nosso podcast, né? Você participou da gravação, né, do novo
CD? Fala CD ainda? Como é que é? Na verdade, não, acho que hoje em dia não tem mais o CD, deixou de ser, né, um projeto, vamos dizer assim, que sustenta hoje o que rola no meio musical, né? Mas acho que são mais projetos mesmo. Mas o que foi é que o Diante do Trono, ele é o ministério, mas também é o nome do projeto, né? Então, o que a gente fez foi o Diante do Trono 21, que provavelmente vai sair no YouTube, alguma coisa assim. Entendi. Top demais. E ministrou também lá no congresso. Conta um pouquinho assim, como é que foi essa experiência, como que ela nasceu e como que você recebeu esse convite. Bom, Diante do Trono sempre foi uma grande influência, né, na minha história como músico, como ministro de adoração na igreja. Desde quando eu cheguei na igreja, o que rolava nas igrejas na época, isso foi desde que eu comecei a ministrar, né, faz 17 anos. Né? Então, quando eu cheguei, era o que acontecia nas igrejas, né? Era o som que mais edificou a igreja naquele período. Então, eu aprendi muito, né, ouvindo Diante do Trono, Ana Paula e tantos outros que fizeram parte dessa escola, né? Que você também provavelmente deve ter sido atingido nisso também, o pastor Paulo também. Fazia todos os espontâneos do André Valadão, com certeza. Imitava o André Valadão em casa, né? Você Meu também? Deus, com certeza, com certeza. E eu acho que depois que eu tive esse período de exercício ministerial, aí foram surgindo muitas outras referências e tal, e isso foi cada vez mais crescendo, né? Então, eu me distanciei muito, né, com o tempo da referência que o Diante do Trono era no começo, quando eu cheguei, até porque começaram a surgir muitos outros trabalhos, né? Ministérios, ministros, líderes. E acho que passando uns 10 anos, eu quase já não tinha mais tanto contato. Só que o que eu percebi é também que ficou uma lacuna, né, entre uma geração e outra. Assim, são poucos hoje que são conectados com a geração, quando eu cheguei, né, que era a geração que mais estava influenciando a igreja naquela época. E eu sempre senti muita falta disso. Falei, poxa, quem foram, né, as pessoas que continuaram essas coisas? Porque Ana Paula veio dando continuidade a Asaf, Ademar, né, Sóstenes. Então, você percebe que existia um mover do Espírito também nesse processo de continuidade. Sim. Mas da geração da Ana Paula para a minha, não teve uma passagem de bastão, vamos dizer assim. Né? Isso sempre me incomodou. Então, eu comecei, de uns 5 anos para trás, intencionalmente provocar isso. Né? Até com a ONI mesmo, com a Cris, que era dessa época, né? A Cris de Tristão. Sim. E tantos outros que a gente começou a tentar se aproximar. Mas a Ana Paula já tinha ido para os Estados Unidos, já estava muito distante, né? A Ana Paula, o André mesmo. Então, era uma realidade que a gente não tinha mais tanto acesso. Né? Mas, no ano passado, eu fui muito surpreendido por Deus, né? Porque eu estava numa crise muito forte ministerial, com relação à música mesmo. Então, tanto que quando eu vim aqui da última vez foi em dezembro, se não me engano. E o Dênio, que estava pregando aqui no dia, ele me trouxe uma palavra muito forte, que mexeu muito com o meu brio e com a minha fé. E eu saí daqui, toda vez que eu venho para cá, acontece alguma coisa, né? O Pedro, na verdade, mesmo. o nosso sonho é que você mudasse para Belo Horizonte. Né? Você, a Meu Gabi, Deus, está gravado isso aí, gente, está gravado. Aleluia. Aleluia. Mas eu me saí muito mexido daqui, desafiado com as coisas que Deus estava fazendo e tal. E foi quando, nesse mesmo período, eu recebi o convite para ir para Nashville, né, a fazer parte desse retiro de composição. E eu já estava praticamente meio que passando o bastão ministerial na área de música. E na minha cabeça eu estava meio virando a página. Agora eu vou virar pastor. Bate tremendo aqui, Paulo. Tá amarrado. Mas eu já estava meio que pensando em como fazer essa transição, né, na minha vida. E aí eu entendi de Deus que era uma coisa que ainda tinha muita água para rolar, muita coisa para acontecer. E essa experiência em Nashville foi um interruptor que o Espírito ligou, que estava totalmente ainda não ativado, assim, né? Que é essa questão de uma realidade ministerial mais madura, né? E aí foi quando eu tive muitas experiências de mesa,
trocando, né, experiências com pessoas mais maduras e mais com mais bagagens, validando muitas coisas, né, que eu estava em dúvida e tudo mais. E Ana Paula foi uma dessas pessoas que coincidentemente, ou jesuscidência, né, nem sei se existe a palavra, com muita jesucidência, né, nesse processo, ela ficou no nosso apartamento, né, no Airbnb. Então a gente ficou muito próximo e ela foi uma das pessoas que mais me marcaram. Quantas pessoas nesse retiro? Do Brasil eram quase 20 ministros e compositores, entre pastores também, e tinham mais uns 30 dos Estados Unidos, então, e todos estavam juntos em casas, né? É a primeira edição ou já aconteceu em outros anos? A primeira edição com brasileiros. A edição anterior, que foi a primeira mesmo desse projeto que chama Rever, que é com parceria com Integrity Music, eles fizeram com latinos. Então foram latinos e americanos. E a proposta desse evento era juntar compositores de outras nações, línguas, e colocar isso na mesa, justamente para que não haja nenhum tipo de descompensação de qualidade, de valor, né? Porque o mesmo espírito que está inspirando aqui no Brasil, o mesmo espírito está inspirando nos Estados Unidos, mas sempre teve essa visão de que o americano, as coisas dos Estados Unidos ou as coisas de fora são melhores do que as nossas. E essa iniciativa foi de quem? De organizar? Essa iniciativa foi do Integrity Music em parceria com a ONI Music, que hoje tem muitos artistas aí, ministros, né, que acabam fazendo parte dessa associação. Hein? Então a gente foi para lá e teve essa comunhão / experiência em conjunto, onde não tinha gente que era mais famoso ou menos famoso, mas o que me identifiquei muito, que era uma experiência da mesa. Muito legal. Onde todo mundo é igual, não tem o que é mais experiente, o que é mais velho ou o que sabe mais. É aquilo que todo mundo consegue perceber de Jesus e compartilhar na mesa. Então, isso foi muito rico e marcou a minha vida. E lá que surgiu essa conexão. E aí conexão. lá surgiu essa conexão, porque a gente compôs uma música com a Ana Paula, e ela se apaixonou pela música e falou assim, poxa, e surgiu um convite. Né? Eu falei assim, se eu chamar vocês para participar do Dia Juturno, vocês iriam? Como se a gente fosse negar um tipo de convite desse. Então né? pelo oficial, amor de Deus. Você é do DT agora. Tô brincando. Olha, a gente se sentiu ali, né? Como parte do movimento, né? Mas essa experiência foi muito única para todo mundo que estava ali, porque foi o mesmo grupo. Então foi uma conexão muito real, muito genuína e muito autêntica, sem interesse, sabe? A gente não ficou bajulando ninguém para poder acontecer isso. Então foi um mover gracioso do Espírito, assim, em conectar pessoas com coração sensível, humilde. E eu acho que o que deu liga nisso tudo foi esse processo de mesa, né? Que eu acho que passa a ser praticamente o meu lema ministerial, ainda mais. Né? Muito top. E quantas músicas vocês gravaram? Então, nesse grupo todo, foram 3 dias, né, de composições e cada dia, aproximadamente, cada grupo compôs 2 músicas. Então, tinha mais ou menos dividido ao todo entre 6, 7 grupos. Então, todos os dias nós tínhamos um dia inteiro de composição e no final a gente gravava, né, a gente expunha todas as composições e gravavam todas elas. E o que foi mais interessante era que era um processo que eles chamavam de no script, que era sem ensaio, sem nenhum roteiro. Era um piano no meio da sala, todos ao redor do piano, e aí cada hora ia um grupo e tocava um piano ou violão, né? Mas era uma coisa bem simples e todos cantavam juntos. Muito legal. Então, uma coisa muito despretensiosa no aspecto de performance. Sim. E muito mais no compartilhar o que Deus falou com cada grupo. Então, isso enriqueceu muito o encontro, né? Foi bem legal. E você já tem uma experiência com composição, né? Você tem ideia de quantas músicas você já compôs? Puxa, quantas composições eu não consigo te falar, mas quantas eu já publiquei, eu acho que sim. Das composições que viraram canções públicas, né? Mas eu acredito que deve ter, sei lá, acho que perto de 100 músicas, eu imagino. Assim. O Paulo também tem bastante música que já compôs, né, Paulo? Você também tem bastante experiência nisso. O Paulo é uma das pessoas assim mais talentosas, criativas. Não, eu acompanho o Paulo. Que isso? Você pode cooperar também aqui, mas eu sei que
Não sei como é que você enxerga isso, você podia comentar um pouquinho dessa questão assim, e podia até falar da diferença, né? De versões, né? Músicas que vêm de fora e a gente faz a versão dela no português, mas como é que você enxerga isso hoje? Você tem alguma resistência quanto a isso? Você acha que é natural? Como é que é para você? Puxa, hoje o Brasil foi tão, não só o Brasil, mas o mundo todo foi tão edificado, né, com traduções de literaturas, né? A gente tem hoje acesso a tantos materiais, como até mesmo John Wesley, né, que hoje nos alcança através de uma versão. Qual que é a versão? Que inclusive tá aqui, ó. Que inclusive não deixa de ser uma versão traduzida, né? E eu acho que a canção ela deve ser enxergada da mesma proporção, da mesma e desse mesmo valor, né? Claro que eu não acredito que seja tudo o que nós podemos viver como comunidade, como nação, aquilo que só vem do outro. Mas o que vem do outro, sim, nos edifica, nos inspira e nos encoraja a também produzirmos, porque eu acho que todo indivíduo tem uma capacidade criativa, né? Assim como toda comunidade, assim como toda nação, assim como todo povo, né? Sim. Então, eu acho que seria muito... seria minimizar muito a capacidade criativa que Deus colocou nos povos, nas nações, achar que o que tem em nós é suficiente e o que tem no outro é suficiente para nós. Então, acho que esse coletivo, essa troca, ela enriquece muito, seja no âmbito artístico, no âmbito intelectual e no âmbito musical, né? Então, tem uma pergunta que eu ia fazer, aproveitando essa deixa, sobre worship. Teve um dia que a gente estava no carro conversando, você me mostrou alguns projetos seus, de algumas músicas. Inclusive, acho que até uma você cantou hoje. Sim, cantei hoje. No culto. Foi bem legal. E ela tem uma pegada diferente, assim, né? Do que a gente geralmente tem escutado hoje, né? E a gente percebe que a música ela passa por essa transformação, né? E vai ser constante. Daqui a pouco vai ter um outro estilo que vai estar em alta e, enfim, a gente vai estar sempre lidando com essa mudança. Sim. Mas como que é isso para você, né? Essa influência, por exemplo, do worship e também contando um pouco sobre esses novos projetos que estão vindo por aí, Legal. Esses estilos que eu particularmente curto muito, né? Essa pegada mais folk, né? E eu curto pra caramba. Quando você me mostrou, eu falei, nossa, Sim. A gente precisa muito desse tipo de conteúdo, até no meio evangélico mesmo, assim, explorar mais essa parte de composição, de letra. E eu achei top demais essa música. Sim. Esse movimento, né, que assumiu esse nome worship, para mim até é engraçado, né, o pessoal adotar o nome da palavra, que em inglês é adoração, né, como um estilo de música. Mas eu entendo também que é uma linguagem que acabou sendo o rótulo desse estilo musical que hoje está presente em quase todas as igrejas, né? Eu acho que faz parte de um reflexo cultural de quem hoje frequenta a igreja, né? Então, é claro que assim, cada igreja tem a sua particularidade, mas de uma forma geral, acho que todas as igrejas acabam conversando entre si nessa questão de uma cultura geral, seja de consumo e seja de produção também. Mas o que eu sinto mais falta nesse movimento, não que eu sinto mais falta, mas o que eu percebo em termos de evidência que precisam de uma intencionalidade de aperfeiçoamento, de ajuste, é que esse movimento ele passou a produzir muito mais canções introspectivas ao invés de canções de celebração. Então, hoje, é um desafio real as igrejas encontrarem nos seus repertórios, né, e os próprios... Por isso que é todo domingo é glorioso dia aqui. Exato, porque quando a gente encontra uma música, a gente estica ela pelo máximo que a gente puder, porque é uma música que expressa alegria. E também da nova aliança, né? Porque também não é só compor uma música legal, com uma melodia, com harmonia. Sim, sim. Ela tem que... Cristocêntrica. Que faça sentido para aquilo que a gente acredita, né? Então, eu acho que a música de uns 10 anos para cá, ela foi cada vez mais indo para um lugar
muito introspectivo, muito melancólico. E a impressão que a gente tem é que esse worship ele tem, inclusive, essa característica. Então, o worship é diferente de uma celebração. Mas espera aí, a adoração é celebrar. Né? Legal. Então, hoje, por exemplo, um dia onde nós celebramos a Páscoa. Né? É um dia de reflexão? Sim. Mas é um dia onde nós celebramos a ressurreição. É um dia alegre, é um dia feliz. E onde estão as canções que expressam a ressurreição de Jesus, onde as pessoas podem vibrar cantando isso? É difícil você encontrar uma canção que fale sobre a Páscoa que termine nessa declaração gloriosa do que ela significa, né? De libertação. E tudo que você olhar para a cruz vazia, e não a cruz sofrida somente, mas a cruz vazia, a tumba vazia, né? O que isso representa na fé para a igreja. E aí, consequentemente, você também acaba influenciando muito uma geração na igreja que acaba entendendo a adoração como somente algo introspectivo. Então, hoje, o que eu mais vejo nas igrejas, diferente daqui, né? Mas é uma igreja que espera a canção introspectiva para se sentir mais conectada com a presença de Deus, se sentir mais atenta, né? Espera aquela canção, né, que a gente fala, né, que tem o Shumanaya, que tem o momento ali de chapar na presença, né, que é muito legal, que é gostoso, que faz parte, mas a celebração tem cada vez mais sumido das igrejas. Celebrar, a igreja dançar, a igreja aplaudir, a igreja vibrar, né? E nós somos o povo mais feliz da terra. Certeza, né? Com certeza. Como que é o seu processo, Bicudo, de composição? Você tem algum método? Tem alguma Conta maneira? o segredo pra gente. Qual que é o código, né? Meu Hoje em dia a gente só quer saber de código. Tem uma chave para vocês. A chave é essa. Anota aí, gente. Anota essa. Compartilhe depois com seus amigos que precisam ouvir essa chave. Eu acho que, assim, eu entendo que é impossível a gente falar de algo que a gente não vive. Né? Acho que esse é o primeiro ponto, que a experiência escrita ela precisa ser a experiência degustada. Né? Então, você precisa, para você falar que a comida é boa, você precisa ter experimentado. Né? Então, hoje me levaram para comer num lugar que com certeza vai virar testemunho. Né? Forte, né? Porque eu vou falar assim, gente, me levaram em tal lugar, vão. Por quê? Porque eu comi. Então, o testemunho ele tem validade. A canção não deixa de ser um testemunho. Legal. Né? Então, mas você testemunha do quê? Né? Testemunha para o quê? Né? Então, tem uma identidade, um propósito o testemunho. Então, eu acho que a primeira coisa é a vida no secreto, é a vida íntima com o instrumento que você usa ali para aprender mais da pessoa de Jesus, da pessoa de quem Deus é, do Espírito. Então, eu acho que intimidade é a chave, principal. Né? Primeiro código, hein? Anota aí. Intimidade. Não tem como falar do que a gente não conhece, não tem como a gente falar que é bom se a gente não experimentou. Esse é o primeiro ponto. E eu acho que o segundo ponto é essa intimidade com o conteúdo. Né? Não tem como você virar, vamos dizer assim, a página da sua maturidade, seja como um pregador, seja como um compositor, seja como um ministro, se você ainda está no primeiro capítulo, né, daquilo que Deus deu para nós, que é a Bíblia, que é a palavra. Então, as coisas mais fundamentais, elementares, né, que, se eu não me engano, acho que até o apóstolo Paulo fala, né, traduzindo isso como o leite espiritual. Eu sei que o leite espiritual ele faz parte, mas não tem como você fundamentar uma jornada ministerial de composição e aperfeiçoamento disso se você não vira as páginas. Né? Então, você precisa consumir. Poxa, gostei do que eu fui hoje. Poxa, eu vou experimentar mais. Sim. Quero conhecer mais. E você vai virando as páginas e conhecendo todas as virtudes de quem Deus é, né? De quem é essa pessoa, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, prometeu fazer. Então, esse é o estágio de você, de alguma forma, cavar, né? E criar fundamento nessa realidade. Então, porque
o que a gente percebe hoje também são as composições que repetem muito princípios elementares. Né? Então, você pega uma canção inteira de 6 minutos que está repetindo uma mesma frase, mas que não aprofunda, talvez, em coisas que a igreja poderia aprender mais. Esse viés da música mais mestral, né? A música que também educa, ensina, que tem uma didática para a igreja. É uma música que tem uma fórmula, é uma música que tem um formato pronto, um alimento pronto que você só mastiga, mas você não degusta, você não se interessa por mais. Então, acho que essa informação ela precisa ser mais enriquecida e, para isso, precisa se aprofundar mais, para poder mostrar mais. Né? Uma outra coisa que eu ia te perguntar é sobre essa questão da igreja local. A gente percebe que você é muito conectado com a igreja local, né? Com a comunidade, com os irmãos ali, e muito que você compartilha é dessa experiência, né? Na igreja local. E eu acredito também que muitas coisas foram acontecendo ali na igreja local e você foi vivendo isso junto com os irmãos ali. Isso também foi tomando uma proporção maior. Eu imagino que nesse podcast muitos irmãos estão acompanhando a gente aqui, que também acompanham o seu ministério, e até pessoas também, né, que lidam diretamente com a música, né, na igreja local. E tem talvez esse sonho, né, de desenvolver um projeto, ou até mesmo de se tornar também, né, uma referência, né, nessa questão da adoração. E a gente entende muito sobre esse princípio da igreja local, a importância de servir a comunidade e, ao mesmo tempo, aquilo que acontece na igreja acaba sendo compartilhado, né? Para outras comunidades. E como que é isso hoje para você? Sim. Essa experiência com a igreja local, né? Atualmente você é pastor de jovens, adolescentes, e desenvolve também um projeto na igreja local, mas, ao mesmo tempo, tem esse ministério itinerante, né, e que também é uma referência também para muitos músicos. Como que é isso? Sim, tanto que esse foi um dos pontos que a própria Ana Paula Valadão trouxe de uma forma muito veemente como um dos pontos que mais chamou a atenção e atraiu nessa conexão com essa nova galera, né, que se aproximou nesse Diante do Trono, que era o envolvimento, né, a conexão, né, a perseverança no corpo. Legal. E o entendimento de família. Então, esses 2 pontos foi o que mais chamou a atenção nela, nessas pessoas que estavam ali envolvidas. E a igreja, para mim, hoje, né, se eu pudesse falar uma frase que representa o que é a igreja em termos de importância para mim, e eu acredito que seja algo importante para compartilhar, é que a igreja ela é e deve ser o lugar mais seguro da terra. Né? Porque a igreja é o lugar, é o ambiente que Jesus, né, ele de alguma forma ele expressou o seu corpo na terra. Né? Então não existe outro lugar onde a gente possa desenvolver maturidade, nenhum outro lugar que a gente possa desenvolver confiabilidade no nosso ministério, naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, compartilhando com o zelo da liderança, dos pastores, até com o corpo. Então, eu acredito que não existe ministério sem o corpo. Legal. Não existe, e eu posso ser polêmico, tá? Mas não existe ministério itinerante, porque não existe membro itinerante. Né? Então, a não ser que ele seja conectado ao corpo. É isso aí. Legal. Ele tem que estar alinhado a uma visão, e a visão está coordenando um corpo. Né? Então, o ministro que se diz igreja, mas não comunga, não tem comunhão com a igreja, ele está usando a igreja para projetar o seu ministério. Né? Mas o que Jesus o que Jesus atribui a nós é o ministério de edificar a igreja. Então, todo ministro foi chamado para edificar a igreja. Ou seja, né, não existe andarilho. Não existe andarilho por aí. Né? E outra coisa que eu falo muito para a galera é que não tem como você edificar a sua projeção no palco sem antes você enraizar no pasto. Né? Então, um ministro que está almejando mais o palco do que o pasto, ele está fadado a um curto prazo, ou um prazo de validade muito raso. Né? Porque o palco dura pouco. Assim, o palco, na verdade, ele é passageiro. Né?
mas as pessoas, aquilo que Jesus ama, aquilo que que são as pessoas, né, que Jesus morre na cruz pelas pessoas, né, não morre na cruz pelo palco, né? Então é ali que a gente precisa caminhar. Então, e é isso que faz muita diferença no discurso do púlpito. Você percebe quem tem convivência com o pasto falando no palco, né? Porque fala a mesma língua das ovelhas. Sim. Sente a dor das ovelhas, sabe o que está rolando nas ovelhas. Então, quando você ministra para uma igreja, você não está falando porque está na tua cabeça, mas porque você entende o corpo. Você sabe das dores, você sabe das dores de um pastor, você sabe das dores de um líder de célula, né, de pequeno grupo. Você sabe o que acontece quando nós abrimos mão de tudo para seguir a Jesus, quais são as pressões que a gente passa, as dinâmicas. Mas se você está distante disso, você acaba falando numa perspectiva muito legalista do palco e acaba batendo na pedra que nem Moisés, né? Representa mal Deus. Como que é a sua relação, Bicudo, com o seu pastor, que por acaso é o seu sogro, né? Vamos aí. E nessa direção, assim, nessa linha que a gente está compartilhando. Sim. Porque você tem um ministério local e também tem a prática de ministrar fora, né? E tem esse relacionamento de discipulado, de vínculo, Sim. né? A gente desenvolve isso com o tempo, né? Acho que tem uma coisa que eu acho que eu percebo muito nos novos ministros que eu converso, que eu tenho o privilégio de conversar, é a pressa de não viver o processo todo, né? E ouvir nãos no meio da sua jornada é o que mais edifica você a saber a hora de entender o sim. Então, hoje eu posso olhar para trás e falar que o meu processo foi recheado de nãos que me balizaram, Legal. que me trouxeram para um lugar assim de entender o tempo certo das coisas. E para isso você precisa confiar naquilo nas pessoas que Deus colocou no seu caminho para zelarem pelos dons, pelos talentos, pelo ministério que Deus colocou na sua vida. Então, eu acho que tem que ter uma entrega de confiança e lealdade à igreja local, aos pastores locais, que, por sinal, depois de um tempo caminhando, se tornaram os meus sogros e as minhas, mas não começou assim a jornada, começou como pastores. Então, eu sempre tive essa lixa muito por perto, né? E como você é um homem sábio, né? Já casou com a filha do pastor, né? Tá aí a chave, gente. Outro código. Outro código. Mas a gente tem uma experiência, uma história em comum com uma das composições, né? Que é a música mesa, não é isso? Sim. A música mesa, eu acho que ela traduz muito a minha história, né? Tanto que ela mistura muito, né, a história de Mefibosete e Davi, e junto com essa perspectiva da nova aliança em Romanos 8, que é tão forte para mim que eu até cheguei a escrever aqui no meu braço. Mas é a experiência que eu tenho de conversão, porque eu já caminhava com Jesus, mas eu confesso que eu não tinha me convertido. A impressão que eu tenho é que eu tinha ainda uma casca a ser quebrada, né? Uma incredulidade ou uma insegurança minha, e principalmente os meus medos de se entregar a essa jornada. E a música à mesa, ela foi fruto de uma mensagem do meu cunhado, né? Que, por sinal, é uma bênção, né? Você conhece Felipe Azevedo, que hoje está nos Estados Unidos, servindo na Oral Roberts, que é um cara incrível, né? Assim, inspirador. É mesmo. E ele estava ministrando exatamente sobre essa passagem, né? Onde Davi chama Mefibosete, resgata, né, o aleijado, né, resgata o indigno e traz para a mesa e trata ele como praticamente um dos membros da sua família e restitui todas os seus pertences, a sua família, né, os seus bens, enfim. E é uma declaração exata do que Jesus faz conosco. Então, eu lembro que quando eu ouvi aquela mensagem, eu lembro que eu fui para casa e eu praticamente fiz um download, né, de tudo que Deus estava falando comigo. A impressão que eu tinha que eu queria chegar logo em casa para poder registrar isso com o meu violão, e eu lembro que conforme eu ia escrevendo,
é como se eu tivesse colocando um rótulo sobre exatamente o que Deus via em mim, né? E a música ela é cheia de declarações e afirmações, né? E era exatamente o que eu me sentia, Deus falando para mim: escreve isso aí, é isso que eu penso de você, escreve isso aí, é isso que eu quero que você saiba que eu penso. Então a música ela é cheia dessas afirmações de quem Deus é e o que Deus fez por nós, né? O que Jesus fez por nós. E a expressão máxima desse amor é a obra do Espírito em nós, né? Então, por isso que a canção ela termina com a maior declaração que um crente, um cristão pode fazer e que ele jamais poderia fazer sozinho, senão Deus em nós, né? Que é a oração, né? O clamor do Espírito, né? Dizendo Abba, né? Então, é o Espírito me ensinando a ser filho outra vez. Então, essa canção, ela é uma canção de quem está vivendo ou de alguma forma celebrando essa realidade de adoção, né? Puxa, onde eu estava com a minha cabeça? Onde eu estava perdido. Deus me adotou, eu tenho uma realidade, eu tenho uma identidade, um propósito. E essa experiência foi recheada de muitas curas internas, né? Com relação à minha família, aos meus pais, com relação até mesmo meu sogro e minha sogra, que de alguma forma a gente se aproxima, né? E projeta muitos dos nossos vazios para as pessoas. E eu lembro que eu tive essa experiência e Deus estava assim: ei, para de preencher o vazio com coisas terrenas, né? Então a canção ela projeta a gente para esse lugar de preencher o vazio com aquilo que realmente nos completa, né? Então é isso que toda vez que eu canto a música, eu estou cantando meu testemunho. Parece que não, mas é uma canção que sempre me emociona, que sempre mexe comigo, né? Tanto que lá no Diante do Trono, quando eu falei assim, eu vou cantar à mesa, né? E para mim foi muito difícil. Eu embarguei minha voz, né? Aí o pessoal falou assim: pô, você estava nervoso? Eu estava um pouco, mas eu estava segurando o choro, né? Porque para mim é muito forte você falar do que Jesus fez na sua vida, onde você estava, para onde você está indo, né? E eu acho muito legal, assim, que eu acredito que é uma marca sua, né? Além de você estar compartilhando na canção o seu testemunho e a sua experiência, mas você sempre canta canções que são cristocêntricas, mas que têm a verdade ali do Evangelho e são canções consistentes, né? Que tem conteúdo ali, que tem suprimento. Eu lembro que, não sei se você vai lembrar disso, mas eu lembro que teve uma época, né, que surgiu muito essas questões, né, da lei, da graça, e foi um fuzuê só, né? E foi muita informação de uma vez só. E eu lembro que eu fiquei um pouco perdido na época. Eu já tinha um pouco consolidado a minha fé. Eu sabia que essas coisas elas deveriam ter um saldo positivo em algum momento, mas eu estava meio perdido. E muita tensão, né? Todo mundo muito arisco um com o outro, né? E cada um ia falar e saía muita treta, né? E eu nunca fui de ser, né, treteiro, né? Mas eu lembro que num culto de líderes que a gente teve há uns 5 anos atrás, que apareceu um cara lá na igreja. Um cara que todo mundo fala assim: não, esse cara vai ajudar a gente a esclarecer algumas coisas. E eu lembro que a pregação foi sobre acho que, se não me engano, foi Hebreus 12, sobre Abraão, né, o trabalhador, né, que recebe a sua recompensa. Romanos 4. Isso. E eu lembro que foi entrando nessa linha assim. Eu falei assim: onde vai parar isso aí? Aí eu falei: peraí, eu vou precisar começar a anotar, porque é muita coisa nova ao mesmo tempo. E aí eu comecei a anotar, e a minha cabeça saindo fumaça, né? E as coisas acontecendo. E aí ali eu entendi o que era a graça de Deus. Ali eu entendi o que de fato a Bíblia estava querendo dizer com relação à graça de Deus. E essa pessoa era o Pedrão, que vos digo, né? E ali eu fui destravado, assim, eu tive a revelação, tive a compreensão profunda do que era isso. E a partir de então, eu não sei falar mais nada que não seja isso, né? Ou que não parta desse ponto, ou que não parta desse prisma, né? Então,
É como se você tivesse um batismo da sua cosmovisão. A forma como você vê o mundo muda. Né? Porque agora você compreende quem é Jesus, né? Quem é essa pessoa, o que ele fez. Né? É muito legal isso, porque não existe uma igreja evangélica protestante que não crê na graça, que não crê que a salvação, por exemplo, não é por obras, mas é pela graça mediante a fé. Isso é uma base doutrinária. Né? Se você não crê nisso, você não pode ser considerado um cristão evangélico, né? Um protestante, como se diz. Mas a questão é que, pega nisso que você está falando, é que para muitos esse ensino é mais um ensino no meio de uma constelação. Mas, na verdade, é a mensagem, que é Cristo. O ponto central, né? Porque o Evangelho é Cristo. Não quer dizer que a gente só vai pregar numa perspectiva, como você está colocando. Né? Então, hoje pela manhã você estava aqui participando com a gente da celebração, eu estava falando sobre generosidade, sobre o propósito da prosperidade, mas na ótica do Evangelho. Porque hoje é muito incrível isso, mas pouco se prega o Evangelho. Se prega boas ideias, bons conselhos, autoajuda, bons códigos, mas pouco se prega o Evangelho, né? Onde Cristo, ele é o centro da mensagem. Agora, se Cristo tem que ser o centro da mensagem, ele é o centro daquilo que nós cantamos. Ele é o centro da edificação da igreja. Então, é mais do que ser um assunto interessante. É mais do que ser mais um tema, porque não é uma doutrina, não é um tema da teologia. É a mensagem, né, que nós somos desafiados a sustentar esse testemunho na nossa geração. Agora, é claro que, como você mencionou, eu acredito que uma das formas do diabo impedir que certas verdades sejam aprofundadas, ensinadas na vida da igreja, é produzindo exageros extremos em alguns lugares. Então, porque em alguns lugares há desequilíbrios, a gente fica meio que inibido de tocar e de ensinar, mas, consequentemente, as pessoas não têm clareza, não têm revelação, não entram na experiência daquilo, não se apropriam, e o corpo de Cristo não é enriquecido, né? Então você percebe o poder de uma mensagem pelo número de controvérsias que o diabo cria em torno dela, para que ela não seja ensinada, né? E isso tem a ver com a mensagem do Evangelho, ou a mensagem da graça, a palavra da graça, e a mensagem da nova aliança. Mas eu, assim, me identifico muito também com você, com o seu ministério, porque a gente percebe que essa é uma realidade que você carrega e é fruto da sua experiência. E aí você percebe que há uma coerência e há um respaldo, assim. Eu vejo um selo mesmo de Deus na sua vida, no seu ministério. E essa canção é muito linda, né? Também me abençoa muito. Está na minha playlist, no meu carro, estou sempre ouvindo ela. Também. Né? Você pode cantar ela um pouquinho aqui para a gente, pelo menos uma partezinha? Com certeza. E ela é linda, pessoal. Você não conhece, procura lá também no Spotify e certamente você vai ser muito abençoado. Entrei nos aposentos do meu rei e ele me convidou para sentar à mesa. Está posta em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor. O medo que um dia órfão eu vivi, a glória do Filho agora brilha em mim. Aquele que eu serviria me serviu, Cristo fez digno
diante do Pai. Linda, né? Você podia cantar junto, né, Paulo? Daqui a pouco nós vamos... Podia Mas, ficar aqui Bicudo, só... uma coisa que eu queria também comentar com você, o Paulo chegou a mencionar aqui, além de ter esse ministério na área de adoração, louvor, você é pastor local. Sim. Pastoreia jovens e adolescentes hoje, né, principalmente. E também atua muito na área de ensino, né? Sim. E a gente percebe assim essa graça mesmo, né? Fala com tanta clareza, né, Paulo? Verdade. E como que é para você essa experiência de estar ali na igreja local, no dia a dia, se tornando comum, né, e participando da edificação da igreja? Toda a minha jornada, né, seja como ministro de adoração, né, liderando música na igreja, ela sempre foi muito acompanhada com um trabalho pastoral, né? Nossa igreja em células também. Então, a minha primeira expressão de serviço na igreja foi uma célula. Então, eu lembro que eu tinha 17 anos e me falaram assim, cara, você tem tudo para poder abrir uma célula. Eu falei assim, o que é isso? Né? Como que faz isso? Né? E eu, apaixonado por servir, falei, bora, vamos aí. E desde então, eu entendo, né, que a experiência ministerial, ela deve sempre caminhar junto com a experiência relacional, né? Então, independente de qual seja a atuação. Mas eu confesso que Deus desenvolveu esse trabalho, esse ministério, esse ofício, esse encargo pastoral na minha vida. Eu nunca me vi como um pastor, mas por amar muito estar no meio das pessoas, eu acho que eu sempre fui meio que levado pelo Espírito a esse lugar. Então, parece que eu sempre ia nos lugares onde eu menos imaginava que eu estaria, justamente porque eu estava envolvido com as pessoas. Sempre fui o último a sair da igreja, porque sempre conversei com todo mundo. Então, eu sempre tive essa característica assim, muito relacional. E hoje a gente vive um pouco o reflexo dessa construção, desse processo todo. Sim. Apesar de que, né, eu me vejo muito mais vocacionado como um profeta na igreja do que como um pastor. Se você se reconhece mais nos dons ministeriais como o dom ministerial de profeta. Isso. E eu percebo isso pela minha característica de pastorear. Eu gosto muito dos relacionamentos, sou extremamente afetivo e tudo mais, mas quando tem alguém conversando comigo, eu já estou olhando a outra pessoa que está ali atrás, porque eu já tenho uma palavra para dar para ela e tal, e é sempre esse movimento. A mensagem também tem sempre um cunho desafiador para a igreja, né? Eu percebo que minha forma de conduzir também a adoração, ela sempre traz afirmações, né? Sempre traz um tom de envolver a igreja de uma forma profética, em declarar aquilo de forma consciente, né? Expressar fé através do que você está cantando. Então, hoje eu me vejo muito mais na vocação profética do que como pastor, apesar de que a igreja me vê como pastor. Eu lembro que eu recebi uma palavra dessa de um profeta que foi na nossa igreja há muito tempo atrás, e que eu não entendia nada na época, assim, não sabia muito bem o que estava acontecendo quando ele falou para mim, mas ele falou para mim, falou assim, olha, Deus está mandando falar algo para você. Um dia você vai sentar no meio dos pastores aqui, as pessoas vão te chamar de pastor, né? Você vai ser reconhecido como um pastor por esse encargo e por esse título, mas para Deus você vai sempre ser um profeta. E eu lembro que aquilo ecoou na minha cabeça e ecoou até hoje, né? Então, sempre quando eu vou para esse lugar onde eu vou servir a igreja, seja local ou uma outra igreja irmã, eu sempre penso na perspectiva profética, né? Então, o que Deus quer encorajar essa igreja? Amém. O que Deus quer fortalecer agora a igreja? Então, ela deixa de ser somente... eu acredito muito nisso, né? Que Deus ele vai desenvolvendo também os ministérios de Jesus na igreja, né? Então, essa vocação apostólica que eu vejo, por exemplo, vocês aqui, que sempre quando eu venho aqui me inspira muito, né? Não só de plantação de igrejas, mas de encorajar e fortalecer outras igrejas.
E esse viés do ensino é porque eu venho aqui. Eu sou picado. Toda vez que eu venho aqui, eu volto com uns 3 livros para casa, né, que eu saio lendo, saio dando de presente para todo mundo lá. A gente já fez muitas séries de mensagens baseadas em livros, né, o Espírito da Graça, né, que eu já comprei. Acho que toda vez que eu venho aqui, eu compro pelo menos umas 2 vezes, umas 2 unidades e dou de presente para alguém. Então, eu acho que quando a gente anda com amigos que queimam, né, por Jesus, a gente acaba absorvendo um pouco do ministério do outro, né? Verdade. Então, sempre quando eu volto para aqui, eu volto mais professor. Eu volto mais dedicado, assim, ao ensino, à palavra. Então, é mais ou menos isso. Muito bom. E como é que está sendo a experiência de ser pai? A Zoe está com qual idade? 2 anos. 2 aninhos. No meio da pandemia, né? No meio da pandemia. Nasceu lá em São Paulo, no primeiro dia de lockdown, ela nasceu. Foi assim, eu até estava contando essa experiência para o Lucas, né? E eu não tenho problema nenhum em falar isso aí. A Zoe, ela veio num momento muito de Deus, assim, nas nossas vidas, onde a gente estava passando por uma fase muito difícil no casamento, né? A gente estava tendo muita dificuldade relacional mesmo, né? E batendo cabeça com muitas coisas, e a gente estava um pouco patinando no casamento. E a Zoe, ela surgiu no momento onde nós não estávamos planejando de uma forma assim mais prática, assim, né? Então a gente estava falando, vamos ano que vem e tal. E aí, de repente, aconteceu e para nós foi uma surpresa. A gente ficou meio aflito porque a gente estava passando por um momento muito delicado. Mas eu não acredito que filho salva casamento, mas eu acredito que Deus, ele trabalha nessa harmonia toda justamente para resgatar o propósito, Sim. resgatar, né, tudo aquilo que ele tem feito, né, na vida de um casal, de uma família. E a Zoe, ela veio exatamente como um sopro, tanto que o nome dela não ia ser nem Zoe, ia ser Bela, né? Mas a gente, com todo o processo de gravidez, da gestação, o quanto a gente entrou em sintonia nesse processo todo, o quanto isso restaurou o nosso casamento, que a gente falou assim, Deus está soprando vida outra Amém. Vez na nossa casa. Amém. E foi por isso que a gente deu o nome de Zoe. Muito legal. Então, e ela é uma figura. Ela literalmente, lá, né, ela é um sopro de vida andando, ambulante, assim, em casa. Ela é muito, assim, não agitada, mas ela é viva, sabe? Uma criança que é alegre, que é bem-humorada, sabe? E eu estava contando para eles que é impressionante como ela ama que a gente está junto. Assim, quando a gente está assistindo televisão, a gente está na sala assim, junto, ela vem e pega as nossas mãos, junta e fala assim, papai, mamãe e Zoe. Então, como Deus também trabalha nesses detalhes que a gente não imagina, né? Amém. E hoje é assim, dá até saudade, né? Tipo, falando assim, mas ela é uma graça. E ela é linda. Só para conhecer a Zoe, é só no Instagram do Bicudo. @RafaelBicudo, né? Rafa_Bicudo. Rafa_Bicudo. E a gente está gravando esse podcast aqui, pessoal, esse episódio num domingo de Páscoa. E o Bicudo recentemente lançou uma música que também tem essa temática, né, sobre Total. Cristo e vida. Sim. Você pode cantar ela um pouquinho pra gente? Claro, opa. Mas, pessoal, para conhecer ela também, de que forma? Tá em todas as plataformas, né? É só procurar também Rafa Bicudo, ou Rafael Bicudo, Spotify, Deezer, YouTube. A música chama Tu És Rei, né? E é esse retrato da obra salvífica de Jesus, né? Desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Aleluia. Um pobre menino nasceu em Belém. O Filho de Deus desceu como homem, esperança ele nos deu. Não esquecerei teu nome santo, digno Jesus, meu Salvador. Oh, 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 meu Salvador. Oh, 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 oh.
fez meu sendo indigno, de graça ele morreu por nós e fez um caminho onde não havia, de volta ao lar do Pai. Não esquecerei teu nome santo, digno Jesus, meu Salvador. Tu és rei, e pra sempre louvarei teu nome, Jesus, o Filho de Deus, meu Salvador. Tu és rei, louvo o Deus Pai que deu seu Filho, Jesus, presente de Deus, meu Salvador. Mas, né? Daí a gente ficava aqui, né? Acho que eu fiz igual o Jô agora. Você viu? Vou dar uma música aqui. Bicudão, cara, que alegria te receber aqui prazer. no nosso podcast, né, Paulo? Demais. Sei que muita gente foi inspirada. E a gente sempre termina os nossos episódios fazendo 3 perguntinhas para os nossos convidados, pode ser? Claro. A primeira pergunta é um livro assim que te marcou, que te inspirou. E pode ser uma leitura recente, uma leitura antiga, algum livro assim que tem a ver com a sua vida, com a sua história. Não estou, né, puxando sardinha de ninguém aqui, mas o Espírito da Graça. Espírito da Foi Graça. um livro que me marcou. Tanto que Aleluia. eu levo ele para mim, para sempre, dou de presente para todo mundo. É um Amém. livro que eu pudesse falar, me representa. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E para quem quiser conhecer o livro, é só procurar a ciadodiscípulo.com. Tem lá tanto o livro físico como o e-book. Sim. Mas me sinto muito honrado. E eu amo falar sobre o Espírito Santo, né? E esse é um livro que carrega essa mensagem, né? E uma frase, Bicudo, que pode ser sua ou de uma outra pessoa, mas que te inspira também. Você tem alguma frase que você lembra assim? Olha, que de outra pessoa, talvez eu não, de cabeça assim, não conheça, mas uma frase que eu carrego comigo, que é uma coisa que é familiar para vocês também, é: aquele que eu serviria me serviu. Eu acho que essa é uma frase que mexe muito comigo, né? Toda vez que eu me lembro disso, alguma coisa acontece em mim que faz eu me conectar novamente com o propósito. E é muito poderosa essa frase, na canção Opa. A Mesa, né? É uma das frases assim que mais eu curto ali também, porque Cristo continua nos servindo até hoje, né? Totalmente. Verdade. E um legado ou uma marca que você gostaria de deixar nesse tempo, na nossa geração? Adore a Deus como filho. Eu acho que é uma experiência que eu tive, né, muito forte, e eu creio que seja uma realidade muito carente nessa geração, né? Adorar a Deus não como na perspectiva do filho, né? Adorar a Deus como pai sendo filho. Então, se eu pudesse deixar um legado para essa próxima geração, desfrutem mais do lugar de filiação, né, do lugar de filhos. Amém. 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 Muito top. Muito bom. Obrigado, amigo. Obrigado mesmo. Privilégio estar aqui com vocês também, né, nessa mesa. Opa, mesa boa. Aleluia. Gente, segue lá o Bicudo no Instagram dele, sempre tem conteúdo legal para te abençoar. @Rafa_Bicudo, não é isso? Isso aí. Tem o Paulo também, @Paulo Henrique. É assim? Ponto underline também. Ponto underline, é lá. E se você ainda não curtiu esse podcast, esse episódio, deixa aí o seu like, isso é muito importante para a gente, e deixa aí o seu comentário, a parte assim que o Rafael compartilhou, que mais te inspirou, te edificou, te abençoou. Escreva aí nos comentários, nos dê o seu feedback também, o que você tem achado aqui dos nossos episódios, sempre nos ajuda e nos abençoa para que a gente possa aperfeiçoar aqui. E é isso, pessoal, fiquem na paz e até uma próxima oportunidade. Amém.